Olá, doutores, olá, doutoras, olá, estudantes de fisioterapia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando mais uma edição super especial do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Quem fala aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, sou professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e também tenho uma página dedicada a finanças e investimentos para profissionais da saúde. Até mesmo porque cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental. Hoje a gente vai ter uma edição especial do Fisioverso, porque a gente vai ter 2 convidados. Logo, logo vocês vão saber quem é, porque a Sibeli vai dar as boas-vindas para vocês antes. Olá, pessoal. Que alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Eu sou a Sibeli Quinalti, sou fisioterapeuta neurofuncional, trabalho bastante, com neuromodulação, tudo que envolve o sistema sensorial, principalmente o sistema somatosensorial. E hoje eu tenho uma honra gigantesca de trazer aqui uma dupla, 2 convidados aqui junto com o João, que são pessoas muito especiais para mim, pessoas muito especiais na minha vida. A gente tem algumas parcerias também juntos, e eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Mas antes de chamar aqui para o palco a Alicia e o Lázaro, roda a nossa vinheta. Sejam muito bem-vindos ao Fisioverso, Lícia e Lázaro. Sejam bem-vindos, meus amigos. Que alegria de novo ter vocês aqui, Já falei ali no comecinho. E eu queria que a gente já começasse, aqui com esse podcast. Já vou iniciar uma fala com a Alicia, e daí o Lázaro já pode diretamente pegar o gancho. Perfeito. Mas eu queria que vocês contassem para nós, assim, contando quem são vocês rapidamente, mas assim, como que surgiu a parceria de trabalho de vocês, A Alicia lá do Nordeste e o Lázaro aqui do Sul. Começo? Gente, boa tarde. Eita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom até dia. O pessoal está ouvindo de manhã, de tarde. Né? Vamos lá. Vamos, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Sibeli, João. Prazer estar aqui contigo, Lázaro. A gente fica muito feliz de participar dessa iniciativa, do Fisioverso. Inclusive, queria parabenizar vocês por ela, porque eu acho que é um espaço bem importante, para divulgar a fisioterapia e para inspirar profissionais, estudantes, futuros profissionais. Então, a gente está feliz de estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho, assim, eu sou Lícia, como vocês colocaram, Lícia Vasconcelos, eu sou, sim, do Nordeste, sou de Pernambuco, sou de uma cidade chamada Caruaru, que a gente sempre fala que tem o melhor São João do mundo, Vocês já devem ter ouvido falar. Sou fisioterapeuta já há algum tempinho, gente, me formei em 2001. E trabalho há algum tempo também na área acadêmica. Sou professora de um centro universitário que fica em Caruaru. Nós somos uma instituição considerada filantrópica. Temos muitos projetos assim de extensão, muita coisa de prestação de serviço para a comunidade, sabe? É bem legal. E como docente, eu tive experiência também, assim, minha área, de atuação é neuro, sou especialista em fisioterapia neurofuncional pelo COFITO, fiz mestrado nessa área de neuro, doutorado na área também. E como é que eu conheci o Lázaro? Eu conheci o Lázaro por essa inquietação que faz parte, de todo aquele profissional, eu acho que quer sempre estar se mantendo atualizado, entendendo o que é que está acontecendo dentro da fisioterapia, especialmente quando nós somos professores e a gente tem essa responsabilidade, de contribuir com a formação dos futuros profissionais. Então, como professora da área de neurofuncional, eu percebi que existia uma lacuna, assim, na minha formação, que até então realmente não sabia nada sobre o assunto, que era a fisioterapia vestibular. E tive o grato privilégio de, aqui em Recife, que é de onde eu estou falando, nós temos um amigo em comum, que é o Paulo Melo, e que
trouxe o Lázaro para Recife para fazer uma formação, então eu fui estudante, na verdade, do Lázaro. Lázaro é meu mentor até hoje, na área de físico vestibular, e eu realmente fiquei muito provocada, sabe? Com todo esse universo que eu particularmente não conhecia, e existia realmente essa necessidade de conhecer. Por conta disso, né? Sou professora, então estou formando novos fisioterapeutas, precisava conhecer mais sobre isso. Desse primeiro contato, a gente conseguiu desenvolver algumas ideias, né, Lázaro? Especialmente sobre como a gente poderia levar esse tema, essa área de formação para dentro da academia. E aí, acho que uma das grandes características do Lázaro, que eu sempre ressalto, que é a generosidade, me ajudou bastante a conseguir colocar dentro do curso de graduação de fisioterapia, lá da instituição que eu faço parte, que é a SES Unita, nós começamos a fazer trabalhos de conclusão de curso, trabalhinho de pesquisa, e o Lázaro era colaborador da gente. Depois nós conseguimos colocar esse conteúdo dentro de disciplinas, neurofuncional, fisioterapia neurofuncional, depois cinesioterapia, depois dentro de anatomia e fisiologia do sistema nervoso, e eu compartilhava com o Lázaro as ementas, ele me ajudava a indicar onde é que a gente poderia ir trabalhando esses conteúdos. E depois veio a possibilidade de contribuir, né, Lázaro, mais diretamente com o teu trabalho, acho que juntando esses olhares, né? Lázaro vai se apresentar já, tem uma experiência clínica riquíssima, eu tenho uma experiência clínica muito boa e tenho uma experiência acadêmica muito grande. E dentro da academia a gente se preocupa muito, né, em aprender sobre como os outros aprendem, né? O que a gente chama hoje de design de experiência de aprendizagem, é uma coisa que eu tenho estudado muito. E aí veio essa ideia de contribuir com as formações e os cursos que o Lázaro já desenvolve. Então, essa parceria começou assim. Acho que o Lázaro pode falar melhor um pouco mais sobre isso. Isso mesmo, Lícia. Obrigado pela introdução. João, Cibele, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, batendo esse papo gostoso, descontraído e amigável, como sempre é. Me chamo Lázaro Teixeira, sou fisioterapeuta neurofuncional e fisioterapeuta traumato-ortopédico funcional. Trabalho com a parte de fisioterapia vestibular, com essa área de atuação, desde que eu saí da faculdade, talvez até um pouco antes, quando fazia estágio dentro de uma clínica onde havia um perfil de pacientes com esse tipo de problema, com tontura. Fiz formações em disfunção temporomandibular, fiz minha tese de mestrado sobre paralisia facial, então essa parte de cabeça, assim, sempre me interessou, cervical, sempre me interessou muito, e por aí eu desenvolvi minhas atividades de trabalho e de estudo, né? Também de pesquisa, algumas iniciativas de pesquisa. Como a Lícia falou, sou um trabalhador da área do serviço, sou um clínico, de fato, e um clínico curioso, né, que sempre buscou, onde pôde, onde teve alcance, informações mais atuais, mais recentes possíveis, para entregar o que a gente almeja entregar, né? O melhor possível para os nossos pacientes, nossos clientes. Então, trabalho desde sempre nessa área de fisioterapia vestibular e áreas e as tópicos relacionados com isso. E também dediquei, depois de muitos anos atuando nessa área, decidi avançar para tentar auxiliar a formação de outros profissionais nesta área de atuação. Foi aí que a gente saiu a convites de parceiros para fazer formações em outros lugares. Foi quando conheci Lícia e uma turma muito especial lá em Recife,
uma turma muito seleta, muito diferenciada mesmo, de profissionais de nível alto e de conhecimento muito alto também. Foi uma experiência muito gratificante aquele curso, e vários contatos sempre surgem, né, nessas iniciativas, nessas empreitadas que a gente faz. E Lícia, muito curiosa, seguiu né, requisitando ou informações ou troca de experiência nesse sentido da área acadêmica mesmo, na área de TCCs, a gente sempre fazendo provocações, né, Lícia, de caminhos para seguir na pesquisa, o que seria mais relevante, né? Isso foi dando certo, as provocações foram né, gerando frutos, como alguns projetos de pesquisa, como a projetos de extensão também nessa área, mais recentemente. Como a Lícia falou, ela tem uma expertise muito grande nesses aspectos metodológicos de ensino, que foi quando a gente criou parcerias, tanto com Lícia quanto com vários, né? Todos nós criamos uma série de parcerias por ocasião da pandemia, pós-pandemia, e a iniciativa que deu muito certo foi trabalhar a metodologia dos cursos, né, das formações, inicialmente online e depois, mais recentemente, presenciais também. E, mais recentemente ainda, as formações híbridas, que é o que a gente tem acreditado ser um diferencial, assim, um norte bem interessante para gerar, né, para complementação de disseminação de conhecimento, mas não só isso, habilidades e atitudes e competências. Eu acho que esse é um caminho muito interessante, né? Facilita. E por aí que a gente tem caminhado, né? No desenvolvimento de projetos acessíveis e prazerosos de se fazer, né? Com jornadas de conhecimentos que possam ser gostosas de se caminhar, né? E acho que foi uma grande experiência até agora, e a gente tem planos ainda para desenvolver esse ano outras formações, outras experiências de aprendizagem nesse sentido da área de fisiovestibular e a área de integração sensorial e esses temas afins. Legal. E sabe uma coisa que, né, eu sei um pouquinho mais, né, mas acho que eu já comentei algumas vezes com o João também, que, assim, uma coisa que me fascina muito é essa possibilidade dessa criação, e não só da criação, né, mas do fortalecimento de networks que, às vezes, né, o Lázaro foi para Recife para ministrar um curso, eu sei lá quantos 1000 cursos o Lázaro já deu aí Brasil afora, mas em uma oportunidade específica, né, de encontrar uma pessoa que também, né, tinha uma capacidade muito, muito diferenciada, mas que por essa curiosidade, que por esse interesse, né, essa relação foi se fortalecendo e hoje vocês são colaboradores, né, um soma ao trabalho do outro, e o quanto isso a gente consegue, eu acho que extrapolar para fora, né, dos muros de uma relação só, acho né, de ministrante de curso e de aluno, mas para outras relações, como é importante a gente estar no meio de pessoas, principalmente de pessoas boas, né, e o quanto isso faz a nossa carreira, né, e crescer, e eu acho que não tem como a gente separar, né, se a nossa profissão está indo bem, a gente também tem um crescimento pessoal, né, inegável, acho que está tudo relacionado, e o quanto é bom, né, e o quanto é importante a gente conseguir ter e manter relações, né, acho que cada vez fica mais claro que a gente sozinho, né, claro, cada um de nós tem uma expertise, cada um de nós tem os pontos fortes, mas todos nós temos, acho que na mesma medida, pontos fracos
e falhas, né? E eu acho que as relações, elas existem justamente para isso, né? Para a gente se complementar, e eu acho que isso é uma, né? Eu acho que é uma inspiração para lá de grande para muitas outras pessoas, né? E não estou chamando os dois de velho, longe disso, mas, né? São relações que a gente não precisa construir, pensar em construir só lá atrás, quando a gente acabou de se formar, né? A gente pode construir, né? Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira, né? E eu acho que isso é muito, muito importante. Uma vida produtiva é assim, né, Sibeli? A produção depende de boas colaborações também. Ela é muito mais profícua, né, com boas colaborações. E essa palavra é um norte, uma delas, que me serve de norte da vida, é colaboração. Ambientes colaborativos, eles são muito mais agradáveis, são muito mais produtivos, são muito mais frutíferos. Eu aprendi isso na colaboração Cochrane, na elaboração de revisões sistemáticas Cochrane, onde se cria grupos que estão espalhados pelo mundo todo e que trabalham num nível super alto, dependendo de quê? Do interesse comum. Se converge o interesse, tudo é possível, né? E a palavra colaboração, né? Os colaboradores, eu tenho como norte da minha vida, assim, ficar em ambientes, buscar essas parcerias colaborativas. Né? É muito bom essa experiência. Tem outro ponto também que eu acho muito legal nessa perspectiva assim das colaborações, que eu acho que é um dos pontos fortes da gente, da nossa colaboração aqui, que é essa junção entre a academia e o serviço. A gente conversa muito sobre isso, muitas vezes, na própria academia, né? Na formação, olha, profissional da fisioterapia tem que sair com certas competências, certas habilidades, de acordo com a diretriz curricular, tarará. Só que a diretriz da gente está precisando, né? Está nesse processo de atualização, e a gente sabe que o serviço e a vida real funciona em outro ritmo. E se a gente não tiver essa capacidade de estar próximo do que de fato está acontecendo, que de fato a sociedade tem demandado do fisioterapeuta, né? A formação pode, inclusive, você já chegar no mundo do trabalho com algumas deficiências de formação para atender aquilo que é necessário naquele momento. Então, eu acho que esse também é um dos pontos fortes dessa colaboração que existe entre nós aqui, né, entre nós dois, é essa aproximação desse olhar da academia, que queira que não, é mais metodológico, né, mais teórico e tudo mais, e muito pautado na própria pesquisa, e essa colaboração traz a vida real, né? Pra gente, a sociedade está demandando isso daqui, eu vejo assim, faço assim, funciona assim, tarará, como é que a gente faz, como é que a gente lida com isso? Eu acho que esse é um outro ponto que faz a gente conseguir, né, bons resultados no trabalho que a gente desenvolve, né? Sobre essas colaborações, né, tem até um ditado que fala assim, se você for sentar numa mesa, né, brincando assim, uma mesa de bar, se você for a pessoa mais inteligente da mesa, você está na mesa errada, né? Porque é sempre bom você estar com pessoas mais inteligentes para você aprender. Então, assim, eu acho que, de certa forma, o Fisioverso é isso para muita gente, sabe? Porque, assim, aqui a gente consegue ter pessoas tão especiais de tantas áreas do conhecimento, de tantas regiões do Brasil, e aqui a gente está com um exemplo claro. A gente está, né, do Nordeste ao Sul, então poder ouvir pessoas que têm a expertise de atuação na área, seja clínica, seja acadêmica, né, com uma trajetória profissional consolidada. Sempre que eu escuto podcasts, né, e eu tenho essa prática assim, de ouvir outros também, eu me sinto como se eu estivesse naquele ambiente, como se a gente estivesse conversando todo mundo junto ali, então eu acho que até mesmo porque a gente está
dentro da casa das pessoas. Às vezes alguém está ouvindo na sala, no quarto agora, ou está no carro, ou está em algum transporte, né, no ônibus, metrô. Então, assim, assim, essa relação acaba se tornando muito próxima naquele momento que se está ouvindo. Então, eu tenho certeza que, assim, vocês vão contribuir muito com a formação de muitos, tanto acadêmicos quanto profissionais que gostam dessa área. E eu quero pedir realmente para que vocês explorem um pouquinho mais nesse sentido, porque essa questão das disfunções vestibulares ali, né, elas não são tão convencionais assim, pelo menos para a grande maioria dos nossos acadêmicos e profissionais. A gente não está falando de um profissional que atua com um paciente que acabou de infartar, ou que está no hospital, ou que fez uma lesão de ligamento cruzado anterior, que são assim, casos mais comuns, né? Expliquem para o nosso público basicamente o que seriam essas disfunções, né? Como que vocês montaram essa atuação de vocês, porque eu acho que desde que o Lázaro, por exemplo, ministrou esse curso para a Alicia, e daí a Alicia entrou, vocês devem ter dado uma lapidada também, mudado alguma, ou sempre foi meio que o mesmo. Como é que foi essa evolução aí? Contem, porque eu tenho certeza que o pessoal vai gostar de ouvir como foi. Alicia, conta como foi me convencer a fazer isso. Eu vou fazer um parênteses antes da Alicia falar, para justificar essa risada do Lázaro. O Lázaro, para quem o conhece, né, ele é mais... Fale aí, Alicia, como a gente descreveria. Ele é muito... Certinho não é a palavra, porque não é certinho. Eu acho geralmente falam que ele... Falam, né? Dizem que ele tem essa coisa assim, mais metódica, né? Bem organizadinho, assim. Ele é muito metódico, muito organizado. É difícil para a gente conhecer mais falar, mas ele é mais sério. E então, assim, né, talvez essas grandes mudanças, o Lázaro não é tão... Você tem que convencer, não é uma coisa assim, né, que você vai falar, vamos fazer isso, ele vai falar, vai. Eu já sou, tipo, se a Alicia falar, vamos. Depois eu vejo o que é. Eu aceito, depois eu vejo. O Lázaro, a gente tem que dar uma rebolada para convencer, explicar. Mas agora fale, Alicia. Não, eu ia colocar como é que foi? O que foi que mudou? João, essa pergunta é difícil, porque eu acho que mudou um bocado de coisa. E eu não sou desorganizada, né? Assim, eu acho que esse é um ponto interessante da parceria. Eu também sou muito metódica. Eu trabalho com planilha, né, Lázaro? Lázaro, no começo das nossas discussões, veio me mostrar a planilha que ele usava para organizar o curso, não sei o quê. Quando eu mostrei a minha, era maior do que a dele. Eu achei que eu era organizado, sistematizado, tudo isso que vocês falaram. Até a Alicia me mostrar o modo de operação dela, as planilhas que ela fazia. Eu disse, não, nem isso eu não consigo chegar lá. Foi aí que eu desisti, Sibeli. Aí que eu disse, não, eu não consigo fazer isso, porque ela tentava me convencer a colocar em prática aquele método e tal. E aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma parceria e você faz essa parte. Porque eu não vou conseguir chegar nesse nível de detalhamento, de medir tempo previsto para cada etapa do curso, de atividade X, assim, o método é esse, a perspectiva é essa, o resultado é tal. Então eu disse, meu Deus, não dá, é um mundo, é uma formação, uma competência que se tem. E aí que eu disse para ela, não, vamos fazer junto isso, você faz essa parte, que eu não quero ter que investir tanta energia para aprender tudo isso e não vou dar conta de fazer direito. Vamos fazer junto e a gente se aqui na questão do curso. E foi assim que a gente... João, mas eu acho que o que foi o marco, né? É que eu cheguei para o Lázaro para dar um feedback para ele na condição de estudante que eu tinha acabado de ser, né?
como eu fui estudante do curso dele, e tem essa base, né? Sou professora, então eu fui dar um feedback, perguntei, posso te dar um feedback do curso? E basicamente, o que é que tinha? Né? O curso é maravilhoso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Lázaro, dando palestra, dando curso. Eu acho que eu sou Sou fã, assim. aluninha de Lázaro também. Também, né? Eu sou fã, eu adoro a forma como ele constrói o raciocínio para chegar a discutir aquilo dali. Eu acho isso incrível. O que é que eu colocava de ponto, assim, que merecia alguma atenção? E que eu acho que a Sibeli se identifica também. Era a questão do tanto de conteúdo, do tanto de informação que tinha ali e que às vezes não dava tempo da gente, enquanto participante, conseguir dar conta daquilo, de entender aquilo tudo, dar conta e aproveitar bem o momento, né? Então, as provocações eram nesse sentido, era assim, com base na experiência do estudante, do usuário, que no caso, né, fui eu como estudante, o que a gente poderia fazer? E aí não deixa de ponderar essa coisa do que a gente entende, né? Como é que a gente aprende, né? A gente não vai aprender tudo que a gente está escutando, a gente aprende mais quando a gente pratica, mas é interessante que tenha um conhecimento prévio. Então a gente começou a desenhar algumas possibilidades, inclusive nos cursos, né? Até de fisioterapia vestibular mesmo, né, Lázaro? São presenciais, mas a gente conseguiu montar uma parte inicial, prévia, com conteúdos online, para que o estudante tenha condições de ter contato com aquele assunto previamente, e já vá para o momento presencial, com uma base mínima para aproveitar mais a presencialidade. Então, a gente mudou, a gente ajustou um pouco, acho que a metodologia, e, quer queira, quer não, deixou mais claro, assim, tá, com esse curso, o que é que você espera, né? Que o estudante saia daqui conhecendo, especialmente sabendo fazer o quê? Quais são as habilidades que a gente quer que ele saia desse momento sabendo? Dá tempo de construir essas habilidades com esse curso? Esses conteúdos todos são necessários ou a gente pode direcionar para construir essas habilidades aqui? Então, a gente saiu fazendo ajustes. Nessa tentativa de otimizar o processo de aprendizagem do estudante, sabe? O Lázaro, meu Deus, é um poço infinito de conhecimento, né? O tempo que ele tem na área de vestibular, enfim, deu tempo, e como ele fala muito, como ele falou antes, está sempre buscando novas informações, né? Inclusive fora do país, para se atualizar. Então, informação, conhecimento, experiência, ele tem demais. E aí ficava um pouco difícil, talvez, acho, no início, organizar isso tudo, de forma que o estudante saísse do curso com aquelas habilidades que ele esperava sair quando comprou o curso, né? Então, acho que esse é um outro ponto que é importante, que a gente... eu gostaria de destacar essa coisa da responsabilidade que a gente tem com a formação do profissional, né? Quem faz esses cursos são profissionais. Polícia, até eu acho que para enganchando aí na tua fala, mas acho que pegando um pouco da pergunta do João, que eu daí estou falando também, talvez como uma ex-aluna também, né? O que é a fisioterapia vestibular, né? Porque, assim, eu acho que hoje, talvez, poucas pessoas nunca tenham ouvido falar, mas ainda, como o João falou, não é uma área das mais utilizadas na fisioterapia, e um ponto que eu acho que é um ponto interessante e que talvez requeira ainda mais tudo isso que você falou, desse olhar de como intensificar o aprendizado, porque ela não é uma área específica, por exemplo, da fisioterapia neurofuncional, ao meu ver. E eu não sei qual que é a opinião de vocês a respeito disso. E isso isso
pode levar, por exemplo, a vocês terem um aluno que não seja da neuro, e que talvez tenha um conhecimento prévio ainda menor, né? Ou não, na cabeça de vocês, é uma área, sim, exclusiva da fisioterapia neurofuncional? Não sei como que vocês trabalham isso nos cursos, precisa ter uma especialidade prévia, como é que é? Eu vou falar por mim, pela minha experiência de formação de vida profissional. Eu tenho 2 especialidades, sempre atuei nas 2. E eu conheci esta área de atuação, estudei, aliás, essa área de atuação, nessa perspectiva, de ser uma área de atuação que vai combinar habilidades, competências e atitudes no foco, no prisma da experiência prévia que o indivíduo traz. Nos cursos eu trabalho um pouco isso. Eu tento captar a experiência de quem trabalha com Pilates, por exemplo, que consiga enxergar possibilidades dentro do seu ambiente de trabalho, para poder promover plasticidade dentro de situações que necessitem treinamento de equilíbrio estático, dinâmico, ou condições mais específicas que possam existir. Então, eu não consigo compreender a fisioterapia vestibular como dentro de uma especialidade única. Ela é possível transitar. Mais transversal, né? Por mais que eu acredite eu acredito que ela mereça continuar sendo uma área de atuação, onde diferentes especialistas teriam condições de atuar dentro do seu prisma de trabalho. Porque, da mesma forma que ela é uma área de atuação que a restringe um pouco, ela é muito ampla. Por exemplo, ela apresenta o seu enfoque dentro da fisioterapia neurofuncional pura, né? Com o Parkinson, com a esclerose múltipla, com as condições, com o AVE. Da mesma forma, existem condições ortopédicas que têm muito a ver com a qualidade do equilíbrio ou a percepção sensorial relacionada com a condição de bem-estar mesmo, que é o contrário de condições de tontura. Isso envolve o trabalho musculoesquelético também, né? Neuromusculoesquelético, vamos dizer assim. Muito da região cervical, mas também de membros inferiores. E aí o gancho para a nossa conversa durante o curso que eu fiz aí em Guarapuava, né, Sibeli, que a gente começou a debater sobre os outros sistemas que estão envolvidos também, né, com o equilíbrio de uma forma geral, e aí pensando na integração sensorial de uma forma geral, ou uma integração sensório-motora de uma forma global, neurosensório-motora, né? Então, são muitas variáveis envolvidas. O desafio, eu acho que é estruturar isso, estruturar um raciocínio. Acho que esse é o ponto. Identificar a condição de prejuízo funcional daquele indivíduo e por onde a gente pode, como fisioterapeuta, atuar na intenção de ajudá-lo a se reorganizar dentro de diferentes condições. Então, a gente tem se dedicado há muitos anos, algumas décadas, a tentar estruturar esse raciocínio de uma forma mais lógica, mais sistematizada também, né? Uma proposta que a gente tem é raciocinar em níveis de subgrupos, ou seja, o indivíduo com tontura é passível de ser organizado em subgrupos. E esses subgrupos, a gente conseguir fazer testes específicos para verificar aquelas hipóteses que a gente pode direcionar a abordagem. Direcionar a abordagem, especificar a abordagem. Né? De forma a reduzir tempo de acompanhamento, a ser mais específico. Voltando a tentar responder a pergunta inicial do João,
esses problemas talvez não sejam tão comuns. A literatura traz como a segunda maior queixa, na clínica, né? De uma forma geral. Primeiro é dor, depois tontura. Então, sim, é muito frequente. Quem não conhece alguém que teve um problema com tontura em alguma fase da vida, ou mesmo que se reconhece como um portador de labirintopatia ou de labirintite, popularmente conhecido. Então, epidemiologicamente, é um grande problema de saúde coletiva, a tontura. O risco de queda é um outro tópico importante. Então, é um mundo que precisa de atenção, né? Os levantamentos brasileiros em São Paulo levantou em torno de um pouco mais de 40% da população com queixa nesse sentido. É significativo, é muita gente que precisa de ajuda. Sim. E dentro desse perfil, desses 40%, existem várias interfaces, né? Alguns têm problema nas pernas, outros têm problema no sistema nervoso central, outros têm problema no labirinto, especificamente, e por aí vai. Eu acho que a grande questão é qual especialidade que seria a dona, como estruturar esse raciocínio para poder identificar o problema da melhor forma, para, a partir daí, sim, escolher as alternativas terapêuticas mais resolutivas. Assim, é que está muito na fala dele para ele só seguir ali. Já que, ao mesmo tempo que ela está correlata em algumas áreas, mas não necessariamente, digamos assim, dentro de nenhuma, pelo menos dessas maiores da fisioterapia que a gente abordou já, a fisioterapia vestibular, ela já tem corpo suficiente para tentar bancar ser uma especialidade própria. Eu digo corpo suficiente, já tem gente no Brasil todo formada, já tem evidência científica suficiente, já tem um poder político para tentar viabilizar isso lá nos conselhos, digamos, né? Já tem como? Há um movimento nesse sentido, há pessoas muito motivadas a criar uma especialidade, há desafios, né, grandes, como justamente a formação de profissionais suficientes para se constituir nisso. Há uma demanda muito forte nesse sentido. Há algum movimento político também interno, né, para que se crie a especialidade em si. Minha opinião pessoal é que há uma grande dificuldade em termos de número, né, de profissionais que não dariam suporte para se justificar nas várias nuances de uma criação de especialidade. E eu acho que dá um grande número de profissionais que vêm de outras áreas já constituídas, como a neurofuncional, por exemplo, como a traumato-ortopédica, por exemplo, como a osteopatia, por exemplo, que já são especialidades, né, consolidadas. Uhum. E aí eu justifico a minha crença pessoal de que a área de atuação seria a melhor definição, pelo menos por enquanto, pelas condições existentes e pela origem das contribuições, digamos assim, de formadores, de conhecimento, das várias perspectivas que envolvem a área, atualmente a área de atuação. Eu acho que é por aí. Eu acho que, como área de atuação, ela tem se resolvido bem. E, para a especialidade, há movimentos nessa direção que talvez tomem corpo mais adiante. Posso colocar só complementar isso que o Lázaro falou? Assim, eu queria colocar também a minha opinião. Tá, assim, existe um movimento há muito tempo, né? Assim, muito tempo mesmo. Mas eu acho, João, opinião minha, assim,
que aí é uma questão, não sei, né? Eu acho que eu nunca nem conversei isso com o Lázaro. Talvez algum tempo atrás, porque a gente até enfrentou isso de será que também apoiamos, não apoiamos, deixamos quieto por hora, enfim. Eu acho que hoje, na prática, não mudaria muito. A não ser o fato de que, pelo COFITO, nós podemos oficialmente ter 2 especialidades só, sabe? Então, como o Lázaro falou, eu acho que talvez um limite seja isso, né? Eu vou pegar o Lázaro, talvez, vou pegar todos nós aqui como exemplo, né? Mas o Lázaro, ele já é especialista em traumato, né? Ortopedia e neurofuncional. Mas, dentro dessas duas grandes áreas, ele atua com fisioterapia vestibular. E acho que, talvez, por uma tendência ou não, pode ser que atenda um pouco mais na neuro, ou um pouco mais na ortopedia, mas ele transita nas duas. E aí ele não poderia, então, se ele eventualmente viesse a fazer, viesse a surgir essa especialidade, ele teria que abrir mão de uma. E aí fica, né, assim, delicado. Claro que é uma questão pontual, mas hoje a gente tem uma quantidade muito grande de profissionais que já têm 2 especialidades. Na própria neuro, é muito comum a pessoa fazer, né, ser especialista em neuroadulto e neuropediatria, pessoal da ortopedia com a esportiva, saúde da mulher e oncologia. Então, assim, muita gente hoje já tem essas 2 especialidades. E aí eu vou pegar um gancho. Lembra que nós tivemos já, né, o episódio aqui da Flávia Massa, que trabalha muito com cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço. Que é uma área de atuação, né, também. Então, se a gente for começar também, enquanto especialidade, numa área de atuação, né, segmentar demais, assim, não sei o quanto isso, de fato, vai ser tão positivo, porque... Vai contribuir com a área. Sabe, contribuir, eu acho que às vezes, e são discussões enormes, a gente poderia ficar aqui bastante tempo falando, porque a própria configuração hoje das especialidades, ela já é um pouquinho delicada, né? Eu tenho especialidades, e não estou dizendo que é errado, não, né? Mas ela já tem uma configuração não tão fácil da gente seguir ali, né? Eu tenho especialidades por grandes áreas de sistemas, né? Então, orto, neuro, respiratória, mas eu tenho terapia intensiva, eu tenho em oncologia, eu tenho na geronto, a ósteo, que é uma técnica, né, a quiropraxia, então ela já tem essa configuração que não necessariamente é uma configuração que a gente tem um entendimento muito certinho, né, ela não segue uma lógica tão... E muitas são justificáveis, a gente sabe disso, muitas foram necessárias por questões políticas, e precisava, e precisa, e acontece, né? Mas eu acho que um ponto talvez seja mais esse, sabe? Às vezes, quando a gente tem áreas de atuação, principalmente essas que são muito transversais, né, que são muito comuns, então, né, vou só fechar com a primeira fala do Lázaro. Talvez a gente pudesse comparar aqui a gente ter uma especialidade de fisioterapeuta em dor. Assim, né? Não sei. Pode ser que futuramente a gente fale, precisa, né? Talvez seja necessário, mas não sei. Antes de Lícia falar, eu só acho que são Coitada, temas assim, que são de questões, são opiniões pessoais, né? E que isso vai ser definido em fóruns específicos, em espaços específicos de discussão. Claro. Pluri, né? Não, e talvez até me deu a ideia aqui, já que existe esse movimento há um tempo, talvez tenha algumas lideranças já
pleiteando isso, talvez a gente faça um programa para ouvi-los, né? Assim, ver quais são os pontos que eles defendem, por que eles acham que tem que deixar de ser área de atuação para se tornar especialidade. Porque, assim, às vezes as justificativas são plausíveis, né? Tentar viabilizar mais políticas públicas, maior inserção profissional, aquela coisa toda. Então, assim, quem sabe surja dessa provocação um novo episódio para a gente ouvir e talvez até ouvir quem seja contra, porque, assim, não tem problema nenhum você ser a favor ou contra uma ideia. A gente vai ouvir os argumentos e formar cada vez mais o nosso valor, a nossa opinião, né? Lícia, desculpe todo o tempo que você ficou aguardando. Chegou a sua vez. Não, relaxa, gente. Era só que eu estava pensando, assim, quem está nos escutando, né? Não sei se todo mundo que está nos escutando sabe o que é a fisioterapia vestibular, né? E a gente está falando que é uma área que, de fato, é muito ampla, né? Transversal. Para mim, quando eu escuto falar em fisioterapia vestibular, em sistema vestibular, na verdade, a primeira coisa que eu me lembro é de controle postural, é de orientação postural. Então, nem é de manobras, né? Aquilo que a gente também já escuta. Então, só para a gente entender do quão básico que é a atuação do sistema vestibular, que é um dos sistemas, dos 3 sistemas principais, né, de entrada sensorial, que nos ajudam a manter o nosso controle postural, até, de fato, essas disfunções mais específicas que requerem as manobras mais especializadas, que muitas vezes, de fato, a gente não aprende isso na graduação, né? Então, é um tema realmente bem amplo, né? E que eu entendo a dificuldade da gente chegar a um consenso, se cabe ou não cabe, né, numa especialidade. E eu acho que, assim, a questão, como o Lázaro disse, acho que nem... talvez ainda seja... talvez um pouco precoce de chegarmos, né, tão já a uma opinião tão formada. Acho que nenhum de nós aqui né, sou contra ou sou a favor, porque acho que todo mundo tem os pontos favoráveis e tem alguns pontos que talvez não justificasse, né? Acho que não é. Mas, João, por outro lado, eu acho que realmente isso, caso venha a evoluir, ele tem que ser muito bem discutido, porque existem muitas questões. E geralmente as pessoas por trás não sabem, quem está lá muito fora não entende o porquê foi tomada uma decisão para ser ou para não ser, né? E a gente tem especialidades hoje na fisioterapia que são menorzinhas, se a gente for pensar, que eu diria que até tem muito menos pessoas formadas do que uma fisioterapia vestibular. Por exemplo, a da... Eu não sei o nome, eu tô com medo de errar, mas a do sono, que hoje tem na Sobrafir, né? Uhum. Sim, eu acho que proporcionalmente, se pegarmos a quantidade de pessoas hoje no Brasil formadas em fisioterapia vestibular ou no sono, eu vou até pesquisar certinho aqui o nome, me surpreenderia se a do sono fosse maior do que a da vestibular. Assim, na minha limitação com a parte da respiratória, eu conheço muito mais pessoas que já fizeram pelo menos alguma formação, não precisa ter sido, né, uma pós-graduação, mas pelo menos alguma formação na fisioterapia vestibular do que no sono. Então, eu acho que esse nem é, talvez, um argumento. Precisa ponderar, né, porque eu tenho que garantir que a maioria das pessoas tem acesso àquela especialidade, claro, né, mas eu não acho que seja só o único ponto, né, eu acho que tem questões também muito, muito específicas aí que tem que ser levadas em consideração, tem que ser muito bem discutidas, enfim, né. Ok. Deixa eu voltar um pouquinho mais nessa história aí agora. Lázaro, você falou que você já atendeu muito paciente assim com essas queixas, né? O teu interesse, né, a tua curiosidade por estudar cada vez mais, buscar formações nessa área, aconteceu em que momento? Você estava no consultório lá e de repente começou a chegar paciente com queixa, ou você primeiro, né, assim, se formou para daí divulgar que você tinha essa formação e as pessoas começaram a chegar? Como que foi, aonde que despertou esse teu interesse, né, de ir para essa área aí de atuação? Legal a pergunta, João. Eu posso dizer que foi orgânico o processo.
Porque eu fazia estágio, fiz antes, na década de 90, era comum a gente fazer estágios extracurriculares. Então, a gente ia para os serviços nas clínicas e atendia pacientes. E o serviço que eu fui era de uma fisioterapeuta bastante renomada, em Blumenau, Santa Catarina, cujo marido era otorrinolaringologista, até hoje. E ele encaminhava muitos pacientes com vertigem cervicogênica. E esses pacientes, por afinidade, por agenda, eu trabalhava com a parte de traumato ortopédica desde aquela época na clínica, mais nessa parte, e esses pacientes, eu acabava atendendo esses pacientes. E com o decorrer dos meses e anos, eu fui tomando cada vez mais contato com esses pacientes. Por intuição, na época, a gente abordava tônus muscular, tensão e dor, principalmente a dor cervical. Mas a tensão foi intuitivo. E, bom, aquela história de sempre, né? Os resultados que a gente observava na prática eram muito interessantes, muito satisfatórios. E eu só compreendia até ali, em 96, 97, 98. E tinha muita curiosidade para tentar entender um pouco mais. Mas na época não existiam cursos de formação, não existia onde aprender, não existiam serviços constituídos desta área, popularizados, enfim. Todo mundo estava aprendendo, né? As manobras são de 88, a primeira, 92, a segunda, e isso, né, era muito recente na época. E eu fui estudar, a internet estava surgindo, então a gente abria o kd.com.br. Nossa, KD. E tinha 2, 3 tópicos que não falavam. Velho. Abria Alta Vista e vinha mundialmente 2, 3 tópicos também. Uhum. Então, não tinha formação na internet, né, abundante, e a gente foi em busca de artigos para a biblioteca e depois conhecer o sistema de comutação de artigos, conversando com bibliotecários, enfim. E aí a gente desenvolveu alguns trabalhos nesse sentido, estudos de caso, enfim, e procurando resposta para alguns pacientes, tomando contato com manobras, com procedimentos específicos, e eu me interessava por terapia manual e vi muita relação de uma coisa com a outra. Então, por experimentação, a gente foi tentando colocar em prática em alguns pacientes informações de artigos raros na época, né? Como a manobra de Epping. A primeira vez que eu fiz a manobra de Epping foi num paciente meu, eu lembro até hoje quem foi, e eu fiquei chocado com o resultado. Aquilo me maravilhou, aquilo me encantou. E como eu te falei, foi orgânico, então foi uma coisa levando a outra. Uhum. E a primeira vez que eu estruturei os meus estudos, a minha pilha de artigos físicos, né, na época, foi para um curso em 2006, chamado Fisioterapia em Otorrinolaringologia, porque eu sabia como nominar aqui. E lá em 2006 a gente buscou o que tinha na literatura naquela época e para entregar da forma como foi possível. Você perguntou sobre o nível de evidência de hoje. Hoje é o mais alto nível de evidência disponível. Existem guidelines muito claros, com recomendações muito claras, muito específicas, sobre muita coisa do que se faz. E hoje é um mundo totalmente diferente daquele, né? Então... Nem tem mais o KD, né? Não, há muito tempo não tem mais o KD. A publicação de artigos
Nem sei se você sabe o que é comutação de artigos, João. Nossa senhora, eu usei muito o Comute na minha graduação, porque, assim, nossa senhora, a gente ia lá no segundo andar da biblioteca, assim, era um piso diferente pra gente conseguir pedir nossa, demorava pra caramba, mas deixa eu só falar pra molecada que não tem ideia do que seja o KD. O KD, pode ser que eu fale uma besteira aqui agora, mas o KD surgiu antes do Google, ele era um buscador, né, pelo menos aqui no Brasil, para nós, né, agora eu não vou saber dizer exatamente o ano que cada um surgiu, mas o KD, para os brasileiros, ele é anterior ao Google, e era um buscador que todo mundo utilizava, tinha outros também, tinha um que chamava, acho que Família Miner, alguma coisa assim, mas do KD todo mundo lembra, isso aí é inesquecível, né, fazendo um tópico de tecnologia dentro do Fisioverso. João, e só para dizer a importância da fisioterapia vestibular hoje no mundo, na própria Confederação Mundial de Fisioterapia, existem 2 grupos de interesse fixos, né? Uhum. E um deles é de fisioterapia vestibular, né? Tem o grupo de interesse de distúrbios do movimento e de fisioterapia vestibular, que são os únicos 2 grupos de interesses permanentes da Confederação Mundial de Fisioterapia. Tamanho é a importância hoje, o reconhecimento. Eu quero fazer uma correção, tá? Que acabei de falar uma mentira. A fisioterapia respiratória do sono não é especialidade ainda. Ela é uma área de atuação, eles estão trabalhando muito, acho que para desenvolver e para disseminar também, né? Mas ela não é especialidade. Correção Só feita. corrigir. Assim como a fisioterapia na emergência, eu acho que ainda não é especialidade também. Eu acho que não, ainda, pelo menos eu consultei agora no site do COFITO. São as 16 que tinham, né, que tinham ali atrás. Gente, e assim, em tempos hoje, né, que a gente vê tanta oferta de curso na fisioterapia, que não tem qualquer base científica, né, que tem um viés muito mais econômico do que educacional ou em preocupação com a saúde da população. Que bom saber, né, que essa área tão embasada, né, como o Lázaro abordou ali, guidelines claros, né, que trazem resultados das abordagens. Como é bom, né, saber que a nossa profissão tem tanto arcabouço científico, né, atualmente. Isso aí só faz a gente crescer cada vez mais, né? E sabe que, João, eu acho que a Alicia falou uma coisa que vem ao encontro do que a gente, enquanto aqui professor, precisa pensar muito, porque assim, a evolução que a fisioterapia vestibular teve ao longo dos últimos 20, 30 anos ali, ela foi muito, muito importante, né? E esse reconhecimento que ela tem dentro da fisioterapia, né, como profissão, né, enquanto profissão, o olhar que a diretriz curricular hoje, né, da formação do aluno, ela precisa abraçar isso, é muito nítido, né, porque, como a Alicia falou, a gente está ali alguns passos atrás do que o mercado hoje exige, né, até tô fazendo uma né, pensando aqui por nós recente aqui, Alicia e Lázaro, a gente fez a atualização do nosso projeto pedagógico do curso, e a gente pensou muito, por exemplo, na questão da dor, né, o quanto entender a dor era importante, a gente incluiu uma disciplina disso, né, e talvez para a nossa próxima revisão seja um ponto a se pensar, né, o quanto talvez entender mais, né, o sistema vestibular como um todo, central, periférico, todos né, esses distúrbios, indo pelo que o Lázaro nos falou agora, né, eu tendo ali o segundo maior sintoma, maior queixa da população mundial, né, o quanto a gente precisa preparar os nossos alunos para isso, né. Sibeli, e a gente só dá conta dessa demanda quando a gente entra nela. Né? Lá na instituição, a gente montou um projeto de extensão que era para acompanhar pessoas com queixa de tontura. E aí foi que a gente conseguiu, de fato, entender que muitas vezes a pessoa tem a queixa e não sabe que tem tratamento, né? Não sabe que tem tratamento fisioterapêutico, não sabe que aquilo dali pode ser causado por uma disfunção no labirinto. Então, e ao mesmo tempo são sintomas muito incapacitantes.
eu lembro muito, assim, tem uma paciente que chegou para a gente dizendo, olha, eu não consigo lavar a louça da minha casa, porque quando eu vejo a água correndo na torneira, eu fico tonta e enjoada. A outra dizendo, não consigo ir para a praia. Eu vou dar essa desculpa aqui em casa. Vou dar essa desculpa aqui em casa. Boa, Alicia. Interessada, né? Nossa senhora, eu vou ter esse sintoma aí quando minha esposa for fazer alguma coisa aqui em casa, então... Pois é, a outra não consegue ir à praia, não consegue olhar o mar, porque o fato de ver o mar lá balançando deixa enjoada, deixa tonta. Então a família vai e ela não vai. Apesar das nossas brincadeiras aqui, que sensação horrível deve ser, né? Porque, pô, você não... Mas sabe que não... de olhar o mar, né? Imagine, uma água caindo da torneira ali, para o paciente deve ser realmente muito incapacitante e que importante, né? A gente conseguir atuar com isso. Sabe que eu tive uma paciente ontem que me falou, a gente estava de férias, voltamos agora, né? Dela, eu tenho uma coisa ótima para te contar. Eu fui na igreja nesse final de semana e pela primeira vez eu consegui ficar em pé de olhos fechados, sem cair. Olha. Aí ela falou que na hora, assim, ela estava com um pouco de receio, mas foi ficando, e daí a hora que, né, foi a hora dela abrir mesmo o olho, ela cutucou o marido dela, você viu dele o quê? Eu fechei o olho e não caí. Né? São coisas simples que a gente não se dá conta, né? E que a gente, inclusive, não estuda para isso, muitas vezes, né? Para entender. Eu falo por mim, a gente acompanhava muito paciente com queixa de desequilíbrio, de instabilidade postural, e eu olhava só a parte somatosensorial dele. Nem lembrava que existia visual interferindo ali e vestibular. Então, eu queria saber como é que estava a força, como é que estava a amplitude de movimento, como é que estava a sensibilidade, mas não via essas outras questões, né? Então... E ainda, Alicia, tem muita gente, e eu te diria até uma proporção grande, que não olha nem o somatosensorial. Esquece do somatosensorial, do visual e do vestibular. Sim, vai olhar muito mais as questões motoras, coordenação. Isso, né? Exatamente. Então, assim, isso são mudanças na parte básica, né? E isso é fisioterapia, né? Você olhar para alguém que chega com uma queixa de que está tombando, está desequilibrando, e a gente conseguir chegar a um diagnóstico funcional adequado para conseguir oferecer uma assistência adequada, né? Para aquilo dali. Então, isso começou a mexer assim com a gente. Eu digo, gente, não pode, a gente tem muito paciente com queixa de desequilíbrio, com histórico de queda, e de certa forma a gente está negligenciando esse outro aspecto que pode ser o causador ou pode ter uma influência direta, né, no desfecho que está acontecendo com essas pessoas. Isso, inclusive, acho que foi um dos motivadores, né, Lázaro, para, na hora de pensar nos cursos de fisioterapia vestibular, começar a ampliar esse olhar para trabalhar, de fato, controle postural, e aí já veio uma outra demanda, que, inclusive, envolve a Cibele, né, que a gente começou a olhar para os sistemas sensoriais e para o poder que eles têm, né, no sentido de garantir a nossa orientação postural necessária para o controle postural. E aí a gente começou a discutir, conversar muito sobre a integração desses sistemas sensoriais, né? Então, como é que a gente pode juntar esse conhecimento que a gente já entende, de tudo isso que participa dessa manutenção desse controle postural, e trabalhar isso dentro da fisioterapia, né? Então, já foi digamos assim, um desdobramento dessa preocupação inicial com como que a gente lida com o sistema vestibular. A gente lida com o sistema vestibular porque ele tem essa importância, só que ele não está sozinho, ele tem também o sistema, como você colocou muito bem, o somatosensorial, o visual. Como é que a gente lida com a integração deles? Não, a gente não lida, né? Então, aí veio outra demanda aí de trabalho. E sabe que eu não sei, desculpa, Lázaro, só pegar o gancho da Alicia, o João vai lembrar, a gente teve um episódio agora que, né, do Filé, que é um fisioterapeuta esportivo lá do Rio de Janeiro.
E ele fala que, assim, uma das coisas que ele mais olha para o atleta é a questão sensorial. Quando ele vai fazer um pós-cirúrgico, ele falou que ele usa vários recursos, né, várias técnicas para estimulação da parte sensorial, porque ele fez uma formação na neuro, né, lá atrás, e ele falou, nossa, eu vi o quanto isso é importante para o controle do movimento, para a recuperação completa do meu paciente, né, então, assim, a gente indo, de novo, né, além só aqui da fisioterapia vestibular ou da fisioterapia neurofuncional, né, e usando da importância de algum ou dos sistemas sensoriais para a parte motora, né, o que a gente toda hora está aqui batendo e falando, né. Eu tenho humildade para assumir que, Sibeli falou agora há pouco que a gente tem gente que nem olha para o sistema somatosensorial. E eu tenho humildade para assumir que não é fácil olhar para o sistema somatosensorial. Quando a gente conversou sobre isso a primeira vez, né, Sibeli, eu dizia para ela, mas uma das minhas metas é aprender isso, a fazer direito, a fazer melhor a avaliação e o tratamento do sistema somatosensorial. E eu digo para vocês, não é fácil, eu assumo isso, porque é mais complexo do que parece. Todos nós aprendemos a avaliar esse sistema, muitos de nós ensinamos a avaliar esse sistema, mas não é usual, não é uma avaliação usual, é rápida, é simples, tem um potencial grande, mas de fato nem todo mundo olha com atenção. Interpretar, né, Lázaro? É difícil. Olhar com atenção seria justamente fazer o uso clínico dos achados objetivos. E aí o que eu insisti com Sibeli, bora junto fazer alguma coisa, porque eu quero muito fazer um curso teu disso. E eu falei, eu quero fazer o teu disso. Quero fazer o teu disso, então vamos fazer assim, um curso para mim de um dia, eu dou o curso para ti de outro dia, e a gente chama uma galera para vir curtir junto com a gente. Foi mais ou menos por aí, né? E aí, quando a gente começou a falar sério disso, aí eu disse, bom, então vamos. Nós precisamos de método para se organizar, porque não é muita coisa, né? Muito conteúdo, e aí a gente chamou Lícia para nos ajudar, né? Com expertise clínica, acadêmica e de metodologia de ensino, para nos organizar. E eu acho que deu muito certo. A lição maior que a Lícia me deu é que menos é mais. É porque, assim, a gente tinha muito conteúdo, e tem, e é incrível, porque eu acho que uma coisa que a gente, lá no começo, e daí a Lícia, né, veio para, principalmente eu, né, me botar na linha, porque o Lázaro é organizado. Eu aqui, todos vocês me conhecem, né? Eu, se tem uma coisa que eu não sou, é organizada. Quem está comigo que lute. E, assim, por mais que o vestibular, acho que a gente já deixou aqui muito claro, não é um conteúdo que a gente tem na maioria das formações básicas ali, né, na graduação. O somatosensorial a gente já tem o básicozinho ali, né, pelo menos o feijãozinho com arroz. Acredito eu que a maioria dos fisioterapeutas, em algum momento da graduação, teve contato. Pode, talvez, não fazer uso habitual, não lembrar tanto, mas já ouviu falar, pelo menos, né? O visual, eu diria que está no patamar do vestibular, talvez. Para mim, assim, né? Mas também não é algo usual. Mas o somatosensorial, embora, como o Lázaro falou, ele seja mais do arroz com feijão da fisioterapia, a gente conheça mais, a gente subestima a importância dele e subestima o uso na nossa prática clínica de uma forma geral, né? E fazer essa interpretação, por isso que a gente discutiu tanto. E às vezes, né, Lázaro, a gente senta e conversa, e não é uma coisa fácil da gente, nossa, é isso, né? Simples assim. A gente conseguir interpretar o quanto aquilo que a gente está observando é do sistema somatosensorial, o quanto é do
do sistema vestibular, o quanto é a contribuição do sistema visual, nem sempre isso é claro, né? E talvez o peso de cada um, muito menos, né? E quando os 3 não estão bons, isso é pior ainda, isso dificulta muito mais, e não é tão incomum, né? Às vezes, nos cursos, a gente tem essa surpresa sempre, né? Os pacientes a gente não conhece, não são pacientes nossos, né? Então, não é paciente meu, não é paciente do Lázaro, então nós não conhecemos os pacientes. E acho que em todos que nós fizemos, né, Lázaro, assim, a gente pega, a gente fala, meu Deus, né? Porque a gente, às vezes, por uma hipótese inicial, a gente até pensa em alguma coisa, ela até se confirma, mas a gente geralmente vai muito além daquela hipótese que a gente, né, tinha pensado inicialmente, né? Então, são coisas, mas ao mesmo tempo são coisas muito legais, né? São coisas muito gostosas da gente entender, e não é, a gente está falando aqui que é complexo, mas eu acho que é diferente um complexo de um difícil, impossível de fazer, que eu não vou conseguir usar na minha prática e não vale a pena eu fazer, né? Pelo contrário, eu acho que são detalhes que não são tão demorados. Claro, exige um raciocínio clínico, mas o raciocínio clínico, ele é a base da fisioterapia para qualquer área de atuação. Né? A gente falou, o João comentou aqui da importância de prática baseada em evidência, mas a prática baseada em evidência, ela está totalmente ligada a raciocínio clínico, e a gente não tem como separar isso, né? Então, eu acho que assim, é uma coisa, eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho com questão sensorial desde que eu me formei. Então, né, eu compreendo o meu viés quando eu tento convencer a todos. Sibeli, e assim, a gente entende que é para todo fisioterapeuta que trabalha com controle postural, de alguma forma, né? Eu diria no controle motor. Um controle motor, né? Exatamente. Todo mundo precisa desses conhecimentos, porque a gente sabe, está posto lá que um dos componentes, que é essa capacidade de orientação postural, ela vem das entradas sensoriais. E a gente trata isso, lida com essa pessoa e não dá conta, né? Dessa questão sensorial, dos sistemas, de suas participações isoladas, de como eles agem de forma integrada, né? Então, essa é uma preocupação, digamos assim, que nós, como idealistas, eu acho, né? Assim, a gente realmente se preocupa com o profissional que está aí trabalhando, que está atendendo, né, a sociedade, que seja um profissional bem qualificado, né? Então, a gente realmente entendeu que essa era uma demanda necessária de formação, né? Não para aquele que ainda está na graduação, a gente não consegue, né, chegar nesse ponto e influenciar dessa forma, mas dando conta de quem já está no mercado e que não se sente apto para lidar bem com esses componentes, né, do controle motor. É bem isso. Eu tô fazendo uma retrospectiva mental aqui, pessoal. O nosso ouvinte mais fiel, que está desde o nosso primeiro episódio, é muito difícil para ele decidir no que ele quer atuar, sabia? Ou se ele quer mudar de área, porque assim, ó, se a gente pega nosso primeiro episódio, que foi com o Eduardo, ele foi fisioterapeuta da dupla do vôlei de praia, que foi medalha de ouro, a Ana e a Duda. Aí o cara pensa, pô, a fisioterapia esportiva é sensacional, né? O cara deu 8 voltas ao mundo do tanto que ele viajou já. A gente já teve episódio com gente da fisioterapia do trabalho, por exemplo. A Patrícia Rossaf, ela mostrou toda a beleza da atuação do fisioterapeuta do trabalho, toda aquela linguagem jurídica dela, sabe, assim, aquele porte. Aí a gente já teve a Marciele, por exemplo, que trabalha com terapia manual aplicada a dermatofuncional. A gente já teve o Chico, que trabalha com, assim, uma avaliação da fisioterapia respiratória, assim, muito precisa, sabe, criou até aplicativo e tal. A gente tem um episódio com o André, ele criou a maior rede de franquias de fisioterapia do mundo. Assim, e são nomes que vão vindo, assim, e daí agora eu penso assim, pô, aí a pessoa já fica doida. Aí vocês chegam aqui e falam tudo isso, daí assim, o cara já tá querendo atuar com fisioterapia vestibular agora, e com essa parte de controle motor, sabe? Então, assim, eu sou ouvinte, tá, agora. Eu tô aqui do outro lado do computador, da tela do celular, do tablet.
Se eu quiser fazer essa formação, como ela é, como ela se dá, aonde de fato ela existe, né, assim, às vezes a gente está falando com o aluno ali do último ano, que já está formando, ou com um profissional que está querendo, não uma nova área, mas talvez uma complementação, ele está interessado em aprender mais. Como fazer essa formação, de fato? Bom, há vários níveis, né, de entrada em contato, de possibilidade de entrar em contato com essa área de atuação. Existem cursos livres, cursos de curta duração, que eu chamaria de cursos introdutórios, onde você vai tomar contato com a Reconhecer, perspectiva. né? Reconhecer, né? Reconhecer e se reconhecer dentro dela, e isso é feito por inúmeros docentes no Brasil. São algumas possibilidades disponíveis no Brasil todo, em vários estados. Eu acho que é a porta de entrada, né? Fazer esse primeiro contato. E durante muito tempo, quando eu, sempre que eu dou cursos de curta duração, eu recomendo fortemente que o aluno saia desses cursos e faça pelo menos mais outras 2 formações com docentes diferentes, para aproveitar perspectivas diferentes, olhares diferentes, abordagens diferentes, pensamentos, raciocínios diferentes. Eu acho que isso é importante. Vai contribuir para a formação. Então, tem essa porta de entrada. A gente acredita na necessidade de um nível um pouco maior de formação. Então, a gente desenvolveu algumas parcerias no Nordeste, inclusive, com cursos de aperfeiçoamento, que envolviam 4 finais de semana, 4 módulos, uma carga horária mais parruda, que girava em torno de 100 horas, que entrega, né, uma formação diferenciada do que um curso de 20, 26 horas. Há uma outra possibilidade, que é o que a gente acredita hoje, que é a pós-graduação. Seria a formação de 1 ano, pelo menos, contatos mensais com a área, com atividades teóricas, práticas e atendimento de pacientes. Então, há essa possibilidade também disponível hoje no Brasil, recente, de poucos anos para cá. A gente tem algumas turmas no Sul, turmas em Florianópolis, turmas em Curitiba, que já fizeram essa formação. Houve uma outra iniciativa em São Paulo também, que com uma abordagem mais multiprofissional. E há outras iniciativas iniciais no Brasil. A gente tem a intenção de seguir aperfeiçoando métodos de ensino nessa abordagem mais ampla, possivelmente com um curso híbrido a ser criado nos próximos meses, provavelmente. Então, como essa gravação é atemporal, a gente prevê no ano de 2025 iniciar cursos híbridos de especialização ou pós-graduação de fisioterapia vestibular, que é um modelo que a gente entende que seja gerador de competências e atitudes. Lázaro, eu acho que dá para divulgar também o Embrafiv, né? Que vai acontecer agora em junho. O Embrafiv é o Encontro Brasileiro de Fisioterapia Vestibular, que a gente já estamos na 3ª edição desse encontro brasileiro. Ocorre em Curitiba também, no ano de 2025, e é um encontro que agregou, junto do encontro de fisioterapia vestibular, um encontro de autoneurologia, que tinha um modelo um pouco diferente, um modelo multiprofissional. Então, a gente passa um final de semana em contato com os profissionais da área de neurotologia, ou otoneurologia, ou reabilitação vestibular, como queira chamar, para trocas de tópicos avançados, de tópicos inovadores, que envolvem a prática. Então, é voltado para o clínico mesmo. Vocês já têm a data
Isso. Em 2025, vai ser no dia 7 e 8 de junho, Ok. a próxima etapa. E, além disso, a gente tem o curso de integração sensorial, que é uma pegada diferente, né? Um curso que a gente idealizou junto com Sibeli, junto com Lícia, para dar uma perspectiva, uma formação clínica nessa perspectiva multissensorial, nessa perspectiva aprofundando um pouco mais cada um dos principais sistemas, mas com muito raciocínio clínico, muita perspectiva prática mesmo, e o diferencial, focado na experiência do usuário, do aluno, do participante, né? Voltado à produção na geração de competência de fato. Perfeito, perfeito. De alguma coisa? Não sei se você quer abordar algum assunto a mais ou se o Lázaro eu queria... alguma coisa mais para... Não, eu queria já, talvez, né, para fechar esse assunto, pelo menos, a gente começou falando da importância das relações, das colaborações, né, o quanto às vezes, em momentos que a gente nem espera tanto, a gente encontra pessoas que, né, contribuem muito para a nossa vida pessoal e profissional. E agora eu vou pegar vocês bem de surpresa. E assim, ao longo dessa vida profissional de vocês, tá? Então, não vamos entrar na parte pessoal, na profissional. Se hoje vocês pudessem falar assim, olha, se eu fosse tomar um café, tomar um vinho, uma cerveja, o que vocês quiserem, eu gostaria muito de ir tomar um café com, sim, para conversa profissional, assim, uma pessoa que vocês talvez não tenham tanta relação, mas gostariam de ter para essa colaboração profissional mesmo. Não vai vocês dois, né? Eu tomo café toda hora, Calice. Eu já ia falar com a Sibeli, não vale? Não vale. Comigo não vai, mas ela quase nunca me vê, diga valer. Outra pessoa. Externo. Vamos lá. Nós vamos ter que marcar nós, não dá para... Vamos lá, vamos ver. Eu sempre fui muito focado em tentar aproveitar o presente, as situações, de uma forma mais produtiva, ou melhor, mais agradável possível. E assim, esse podcast, por exemplo, é um momento excelente, como se fosse, né? Estamos tomando nosso café hoje, e com pessoas agradabilíssimas. É um momento de prazer, um momento gostoso. Isso, eu acho que essa é a fórmula, né? A gente faz muito isso quando se encontra, né? Em todos os momentos, em todas as situações. Estou falando de nós aqui que estamos conversando, porque todas as vezes que a gente se encontrou com grupos, em eventos, em cursos e tal, né? Eu lembro dos cursos que a gente deu junto, foram momentos fantásticos, assim, de muito aprendizado, toda hora aprendendo, conversando, chorando, se queixando, enfim, sempre de uma forma muito amigável e tal. Acho que esse é o ponto. Aproveitar os momentos, né? Eu ainda quero estar com muitas pessoas em momentos coletivos, em momentos de conversa de pé do ouvido, mas focado sempre em colaboração, em papo amigável, respeitoso e profícuo e na intenção de gerar coisa boa. Acho que esse é o ponto. Aproveitar todos os momentos com quem for, porque, como disse Sibeli, assim, a gente se surpreende sempre, né? Nunca imagina que Lícia
lá no Nordeste e tal, uma eventualidade de um curso, a gente fosse trabalhar junto por tanto tempo, que Cibele, quando a gente trabalhou dentro da Brafim, né, de uma forma bem profissional, bem específica, a gente fosse nutrir uma amizade tão boa, tão gostosa, tão generosa, de tanto tempo, e seguir com planos. Eu acho que é aproveitar os momentos de forma boa, e com essa positividade, eu acho que é a chave. Eu penso assim, eu acho que eu não teria ninguém para almejar encontrar, assim. Mas se eu encontrar, tentar vivenciar experiências, momentos bons. Eu queria resgatar... Vai dar a mesma resposta do Lázaro. Não, eu queria resgatar uma fala do João no começo, quando ele falou, foi um dito popular, acho que foi o João que falou, que a gente tem sempre que estar junto de pessoas mais inteligentes do que a gente, né? Eu cresci escutando minha tia me falar isso. Ela dizia, você vai sempre procurar estar próximo de pessoas mais inteligentes do que você. Então, eu acho que era isso que eu queria, sabe? Sempre ter oportunidades de estar conversando, estar batendo papo com pessoas que, na verdade, hoje em dia, eu entendo assim, não sei se eu entenderia como mais inteligente, porque todo mundo tem sua sabedoria, né? Todo mundo tem algo para oferecer. E cada vez mais eu tenho me chamado muita atenção, assim, os insights que a gente tem quando a gente conversa com pessoas diferentes da gente, né? Então, pessoas que não são da área de físio, pessoas que são de outra idade, eu adoro conversar. Acho que já deu para ver. E eu adoro conversar com gente mais velha e tenho cada vez mais me interessado por conversar com pessoas bem mais jovens, sabe? Tem outra cabeça, falam outros termos, inclusive, né? Que é isso que eu não estou entendendo? Então, assim, eu acho que são essas coisas, esse movimento de estar em contato com outras pessoas que ajudam a gente a crescer, né? São os insights, assim, que a gente tem, que faz a gente evoluir um bocado. Eu acho que era isso que eu queria, ter sempre a oportunidade de estar em contato com pessoas diferentes e também com pessoas com quem eu tenho afinidade, que também ajuda, né, a gente conseguir processar tudo aquilo e organizar nas caixinhas, porque eu também sou sistemática. Mas é isso, eu queria ter contato sempre, assim, com outras pessoas. Muito bem. Foram lisos, hein, se eles escaparam Foram da lisos. pergunta. Eu vou aqui deixar registrado que eu e o Lázaro, a gente tem uma meta, que não é uma meta Ai, meu Deus. Mas quando a gente se encontra com a Alice, a gente tem o objetivo de ensinar um palavrão novo para ela. Ela não fala tão fina, chiquíssima. Vocês não vão falar que não, né? Claro que não. Fico nervosa. Pois é, tá vendo? Ela a gente aprende com tudo. Tudo. Quando está brava, ela sabe falar um palavrão. Não, Ai, é muito chiquíssima. Até curso online eu já fiz, assim, para tentar aprender a falar palavrão. Gente, mas a gente aprende com tudo, a gente aprende com tudo. Esses dias, não sei se a gente tem tempo para contar uma historinha rápida? Claro. Esses dias, lá na instituição, a gente recebeu um pessoal, a instituição fica lá em Caruaru, olha como são as coisas, né? Nós recebemos um pessoal daí, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E aí veio um grupo para trabalhar com um projeto e o pessoal lá da instituição levou, eu não fui, levaram essas pessoas para almoçar num lugar que a gente tem bem regional, chama Alto do Moura. E lá eles servem, a especialidade não sei se vocês já comeram carne de bode? Bode assado? Não. Sabe o que é um bode, né, Sibeli? Eu já morei no bode, mas não lembro para comer, não, mas tá bom. A especialidade desse lugar é bode assado. E aí levaram o pessoal de Porto Alegre para comer bode assado. E uma das pessoas gostou tanto do bode
tanto que disse que foi a melhor comida que já comeu na vida, foi um bode. E aí voltou, aí depois ele tava falando o tempo todo, ele, rapaz, foi muito engraçado. Como é que faz para criar bode? Eu tenho um quintal grande em casa lá, me ensina aí como é que faz. Eu quero levar para Porto Alegre. Eu só preciso de 2, um macho e uma fêmea. Pronto! E já estava pensando em criar bode e montar uma churrascaria especializada em bode assado. E sabe? Aí primeiro eu achei muito engraçado, mas depois eu comecei a pensar, estava tudo organizado já na cabeça dele. Como montar um negócio. Mas é o que o Lázaro falou, né? Assim, são momentos, são experiências, né? Assim, a vida é feita disso, né? Bem como já é a maioria da vida, né? Eu sempre falo para os meus filhos que, assim, esses momentos muito bons da vida, infelizmente, eles são a minoria, né? Que a gente encontra toda a nossa família, é lá no Natal, ou no aniversário de alguém, né? Ou que a gente está festando. O dia a dia não é só de momentos maravilhosos, né? Mas faz parte da vida também. Deixa eu perguntar para você agora. E o seu café, ou o seu vinho, ou o seu espumante, seria com quem? Não era para mim a pergunta, que é para os convidados. Quero ver a saída agora. Eu também gostaria de saber. Eu vou ser lisa igual vocês. Na verdade, eu tenho tantas pessoas que eu precisaria fechar um restaurante. Eu sou a pessoa que tenho mais dificuldades, e as pessoas que né, estão muito próximas a mim, e principalmente meu marido, ele sofre, porque eu, assim, às vezes eu evito de fazer festas, porque eu tenho problema de escolher as pessoas. Eu quero chamar todo mundo, eu gosto que todo mundo vá, então, assim, tem muitíssimas pessoas. Eu não saberia nomear algumas. Também mas fale, o que você me Eu achei que você ia arriscar. Não. Mas eu acho que você que hoje... ia arriscar, conhecer os autores dos livros que você já leu. Então, não. Eu ia dizer, hoje, se eu pudesse, mesmo que a minha pergunta tenha sido profissional, mas eu sairia um pouco da fisioterapia, sabe? Eu iria para essas... Assim, hoje eu tenho me interessado muito por essas questões de linguagem, de como se comunicar. Então, assim, eu acho que eu iria para encontrar algumas dessas pessoas mesmo, sabe? Assim, então, vamos parar de ser isso, tá? Não sendo, tá? Referência profissional da fisioterapia, nem do Brasil, tá? Vamos cada um falar uma pessoa, puta, eu queria tomar um café com esse cara ou com essa mulher, que seria bacana. Vou começar, para não dizer que, assim, eu tô jogando pro outro, tá? Tá. Eu gostaria de encontrar com um senhor que se chama Warren Buffett. Ele é considerado o maior investidor de todos os tempos. Ele mora em Omaha, nos Estados Unidos. Ele é, inclusive, conhecido como o Oráculo de Omaha. E ele tem uma empresa que se chama Berkshire Hathaway, que é um conglomerado que investe em outras empresas, né? E anualmente ele lança uma carta, ele faz um encontro com os acionistas dessa empresa. E, cara, assim, eu gosto muito dessa parte de finanças e investimentos, como eu falei, e eu realmente gostaria de, assim, ter 2 horas com ele, assim, um período para ouvi-lo. Assim, cabelinho branco, senhorzinho, aquele senhorzinho típico, característico, assim, eu queria ouvi-lo. O que ele fez de bom, o que ele errou, quais são os conselhos que ele dá. Então, assim, eu tenho esse nome, eu gostaria muito de me encontrar com ele. Não fugir, tá? Vamos ver vocês agora. Eu vou falar também, então, para não dizer que eu tô... Mas ele, talvez, eu marcaria meia hora antes de chegar todos os outros milhões que eu teria convidado. Não, assim, claro que tem outras pessoas também, mas vamos citar um. Não, sim. Eu acho que, e vou confessar aqui em público, que todo mundo ouviu, no episódio do Rogério Liporazzi, que ele falou do Augusto Cury. Eu acho que seria uma das pessoas que eu gostaria muito de conversar. Porque, assim, já li muitos livros dele, e a gente tem alguns pontos, bom, pelo menos eu acho que eu tenho em comum com
Não conheço para saber se tenho, né? Mas ele tem uma questão espiritual muito forte, assim, que me chama muita atenção, que eu gosto muito, assim, de ler, a forma como ele fala da humanidade, sabe? Assim, é uma pessoa que eu gostaria muito de conversar também. Perfeito. Ai, Lázaro, e agora? Você. Bom, Cavalheiro, primeiras damas. Bom, já que a gente ampliou, olha, eu gostaria de conhecer muita gente, mas me veio agora na cabeça, eu queria 2 horinhas se pudesse, com o casal Barack e Michelle Obama. Eu acho que seria muito bom ouvi-los. Eu admiro muito o casal, a trajetória. Queria muito conversar com o casal Obama. Bom, gente, eu sigo espremendo meu cérebro aqui, ainda não veio assim uma personalidade, alguma Não precisa ser coisa assim. personalidade. Quando a gente começou a falar, me veio, a partir de tudo que a gente falou sobre filosofia colaborativa e tal, uma pessoa muito importante no desenvolvimento dessa minha percepção de colaboração, que foi a editora do grupo de doenças neuromusculares da Cochrane. Na época, ela chamava Ruth, o sobrenome eu não vou arriscar aqui. É uma pessoa que eu gostaria de encontrar na Inglaterra. Eu não tenho ideia de onde ela trabalha, como ela mas eu gostaria de dar um abraço nela e agradecer tudo que ela fez. Em termos de ajuda à captação de coautores, a revisão de texto do trabalho, enfim, eu ficava abismado assim com a dedicação que uma desconhecida tinha, que era editora de um grupo de pesquisa e que trabalhava de verdade, assim. Eu dizia, meu Deus, quem é essa mulher? E eu não a conheço pessoalmente, eu não sei nem como encontrá-la. Mas se tivesse o gênio da lâmpada, eu dizia, eu gostaria de, né? E o desejo fosse nesse sentido que você colocou, de chegar lá e dar um abraço nela, dizer, se deixasse, não sei como é que é na Inglaterra, esse negócio do abraço, mas dar um abraço nela e dizer, muito obrigado por tudo que você fez de forma despretensiosa e desnecessária até, porque ela não precisava nada daquilo. Fez por aprendizado, bom coração, né? Lázaro, pelo espírito do projeto. Como o universo conspira, isso aqui vai ficar na internet, alguém vai ouvir, alguém conhece, alguém faz o vínculo, você vai ver. Aguarde. Quem sabe, né? Quem sabe. Lícia, quem quiser encontrar você, onde que te encontra? Quais são os seus canais de comunicação mais fáceis? Tá. Acho que o mais fácil é o Instagram mesmo, né? A gente colocou aqui o perfil, Lícia_Vasconcelos. É um perfil pessoal. Tem o profissional também, que na verdade eu estou criando agora. Acho que é a doutora Lícia Vasconcelos. Eu nem gravei ainda, gente. Mas o Instagram acho que é o caminho mais fácil. Tem contato no LinkedIn também. Acho que e-mail, liciavasconcelos@aces.edu.br, tá? Perfeito. Lázaro, quem quiser fazer contato com você, trocar uma ideia. Meio mais fácil, @LázaroJT no Instagram. Lá tem um link na bio, onde tem o acesso a todas as outras possibilidades de contato. Os canais ali. Perfeito. Se quem quiser te encontrar, falar com você? Acho que também o mais fácil é pelo Instagram, ali, @SibeliMeloKnaut. E como eu sempre falo, né, eu demoro, mas eu geralmente respondo. Então pode entrar em contato. E você, João? Ok, quem quiser me encontrar também no Instagram, é o caminho mais fácil, né? @investidordoutor. Lá na minha página eu falo e cito muitas dicas sobre finanças e investimentos. Tenho certeza que
dá uma visitada lá, você vai gostar de ver o conteúdo que eu posto, porque são conteúdos muito relevantes para aquilo que a gente busca também, que é ter uma estabilidade financeira futura. Eu sempre defendo que os investimentos são um meio de garantir uma qualidade de vida para sempre, né? E é importante a gente pensar em investir pensando no nosso futuro. Então, investimentos seguros e que te gerem renda lá para frente, que é quando a gente talvez está menos motivado para trabalhar e que precise mais. Então, basicamente, é isso. Lícia, Lázaro, que prazer tê-los aqui conosco, que bate-papo gostoso que a gente teve. Eu tenho certeza que a nossa audiência está super inspirada aqui por tudo que vocês trouxeram, pelo que vocês fazem, pelo que vocês contribuem com a fisioterapia. Muito obrigado por estarem aqui no Fisioverso e darem essa aula aí. Essa mesa de bar estava cheia de gente inteligente, então foi muito gostoso e tenho certeza que todo mundo gostou. Nossa, foi muito bom. A gente que agradece, né? É um prazer estar batendo papo com vocês. A Sibeli a gente já conhecia de antes, João, um prazer em te conhecer. É muito bacana esse momento de estar batendo papo, estar conversando sobre aquilo em que a gente acredita, né? Aquilo que nos move, né? Tenho pensado muito assim, quais são os nossos propósitos, né? O que é que nos move? A fisioterapia é algo que move a gente, né? A gente acredita muito na nossa profissão e espera, né, que a gente consiga ter uma profissão, né, bem organizada, com profissionais bem qualificados, que prestem o melhor nível, né, de assistência à população que precisa tanto. Então, isso nos mexe, isso nos motiva, e é sempre bom falar daquilo em que a gente acredita, né, que a gente gosta. Então, a gente agradece a quem conseguiu, né, quem nos acompanhou ao longo desse período, e ficamos à disposição para contatos. Obrigada, gente. Gente, muito obrigado. Um barato conversar com vocês. Sempre que a gente se encontra é uma alegria, e esse momento foi muito especial também. Como fechamento, eu acho, do nosso assunto, eu gostaria muito de revisitar um jargão popular que eu também tenho para a minha vida profissional, principalmente, que eu ouvi de um tio meu, quando era muito pequeno, criança. Ele disse assim: Lázaro, sempre que você for fazer uma coisa, faça da melhor forma possível, faça bem feito, capricha. E eu sempre tento fazer dessa forma. Então, eu acho que isso sempre vale a pena, né? Se você não sabe por que você está fazendo bem feito naquela hora, lá na frente você descobre que valeu a pena, que ficou bonito, que ficou legal e tal. Pelo menos isso, né? E eu acho que é uma meta de vida, principalmente profissional. Se você se dedica, se dispõe a fazer alguma coisa, você se dispõe a ser fisioterapeuta, faça no máximo, entregue o máximo de qualidade possível, entregue o máximo que você conseguir, que sempre vai valer a pena. Acho que é um caminho sempre bom. Valeu, gente. Obrigadão mesmo, foi muito legal. Um prazer. A gente que agradece. E tenho certeza, estou falando aqui, né, por mim, e tenho certeza que o João concorda plenamente. Mais um episódio que eu acho que a gente fecha cumprindo o nosso propósito, né? Como a Alice falou, esse é um dos nossos propósitos, e eu acho que hoje, para quem nos ouviu, ficou, acima de tudo, muito claro a importância da amizade, a importância da colaboração, a importância da gente buscar conhecimento acima de tudo, e do quanto essas colaborações, essas amizades, elas nos fazem crescer, né? E eu acho que isso é muito, muito valioso, independente do tempo de formado que você tem, né, da área de atuação. Isso engrandece, isso nos faz crescer muito, né? E eu acho que essa foi a maior mensagem aqui, né? O quanto a gente consegue, em momentos, talvez, né, que não são esperados, unir conhecimentos, unir saberes, unir
paixões e muito além, né? E eu, enquanto docente, né, falo aqui principalmente, e hoje eu e o João, por trabalharmos na mesma instituição, eu acho que a gente tem um privilégio muito grande de poder, na prática de verdade, né, João? A gente é docente e fisioterapeuta, a gente atua como fisioterapeuta também, e o quão ver essa parceria de vocês reflete o que a gente busca sempre, né, que é unir a academia com a prática clínica, né? Eu acho que todos nós, há anos, falamos a mesma coisa, eu acho que é o desejo de muitas pessoas e é o futuro, né? Eu acho que a gente vai crescer ainda mais como profissão quando a gente conseguir aproximar mais a academia da prática clínica, né? Então, obrigada pelo trabalho de vocês e muitíssimo obrigada por, né, terem separado um tempinho aí para bater esse papo e espero que a gente se encontre pessoalmente, não tão longe aí. Vamos lá para a nossa despedida? Sim, vamos. 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, gente.